Shalom, queridos, shalom, tudo bem? Eu tô aqui hoje para encerrar algo, né? Eu tava fazendo aqueles vídeos, fiz dois, né? Vídeos sobre armas espirituais e eu quero começar, né? Esse vídeo trazendo para vocês o porquê que eu decidi fazer aqueles dois vídeos e na verdade eu ia fazer alguns outros. Mas daí eu vi que começou a tomar um rumo que não era o rumo do que o Senhor havia colocado no meu coração. E por isso eu dei uma pausa. E hoje eu vou fazer um vídeo encerrando, tá? Por que eu decidi fazer? Porque, queridos, nós estamos vivendo uma guerra iminente na nossa nação, né? Uma guerra natural, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, como é que vai ser. A gente escuta tanta coisa e vê tanta coisa, mas a gente está vivendo um tempo ímpar, né? Um tempo único na nossa nação. E que esse tempo único muitas vezes nos deixa perturbados sem saber o que fazer. E daí a gente vê pessoas se preparando, se armando. Vou dar um exemplo, né? Aqui na minha cidade, não sei hoje, tá? Mas há poucos dias atrás, não tinha... uma pessoa me falou que não havia mais munição para comprar, né? Para quem tem CAC e tal, não tinha mais munição, porque todas as munições haviam sido vendidas, porque as pessoas realmente, elas estão se preparando para um nível de guerra. E tá acontecendo muita coisa, queridos, tá se falando muita coisa, e tem muita coisa para acontecer. E meu apóstolo tem falado que esse ano é um ano onde vai haver uma grande reforma, né? E como é que acontece reforma? Né? Pensa aí, vamos pensar no natural. Uma reforma, ela não é feita de forma alguma se não houver quebradeira, né? Vamos reformar o quarto, então alguma coisa vai ser destruída nesse quarto, né? Eu tô falando quarto que eu tô aqui. Ou vai ser quebrada uma parede, ou um móvel, uma janela, uma porta, alguma coisa, o piso, a tintura, né? Alguma coisa vai ser arrancada para ser substituída por algo novo. E daí eu vejo nessa questão, né? A gente está vendo que a nossa nação está passando por uma reforma de cultura, uma reforma de mentalidade. Mas não adianta a nação passar se a igreja, queridos, não estiver posicionada. E dentro desse temor que a igreja traz, eu quis trazer essa questão do armamento para mostrar que ainda que nós não tenhamos armas físicas, nós temos armas espirituais e que combatem, porque existe algo por trás. Existe uma cultura por trás de tudo que está acontecendo. E eu já falei em vários vídeos, toda cultura é um culto. E todo culto tem alguém que recebe essa adoração, né? Mas eu não quis de forma alguma levar para uma questão mística, né? E aqui, queridos, eu poderia falar ainda sobre um monte de questões de armas. E eu não trouxe inicialmente as bases, porque eu pensei, não, as bases todo mundo tem, né? E na verdade, quando a gente vai ver, a gente vê que realmente não tem. Então eu quero encerrar falando das bases. Eu poderia falar sobre anjos, mas eu não quero falar, porque existe um entendimento muito errôneo acerca dos anjos. Os anjos estão ao nosso serviço, enviado por Deus, né? Os anjos não são instrumentos de um relacionamento dia a dia. O meu relacionamento tem que ser com o Senhor. E daí nós pegamos, queridos, eu até falei em um dos vídeos, não lembro agora em qual, porque já tem dias, né, que eu fiz, que muitas vezes nós pegamos as armas, pegamos a ferramenta, aquilo que o Senhor nos dá para nos auxiliar, para nos dar vitória, para nos defender ou para ser armas de ataque. Nós pegamos isso e fazemos instrumentos de adoração, né? Nós pegamos isso e fazemos instrumentos de base da nossa caminhada. E nós só temos uma base, né? Devemos ter somente uma base, que é a base cristã, que é Cristo, né? Cristo em nós. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa base. Cristo é o centro, né? E hoje eu quero encerrar, para não deixar solto, né? Encerrar esse tempo dessas armas, falando
acerca de fundamentos, de bases. Faz dias que eu tô pensando nisso, orando, apresentando isso ao Senhor. Porque qual a nossa maior arma de defesa contra as trevas? Queridos, eu posso ter acesso ao fogo direto do trono de Deus, assim como aconteceu, né, com Isaías, que teve esse acesso. Foram brasas tiradas do altar que tocaram nele. Eu posso ter acesso aos anjos. Eu posso ter acesso ao arsenal de guerra dos céus, porque eu creio, queridos, eu creio que a terra é sombra. Então, tudo que tem na terra não há nada de novo, porque tudo já tem no céu. Então, vamos lá. Se você for numa nação onde realmente há monarquia, né? E você entrar num palácio, o palácio tem várias salas. Inclusive tem a sala do trono e tem a sala das armas. Então eu acredito que isso é uma sombra do que tem no reino de Deus. Isso não aconteceu, deixa eu empurrar aqui porque tá tremendo muito o celular, né? Não aconteceu de uma forma desligada ou a ideia nasceu aqui na Terra, não. Isso é a sombra de algo que existe. Então você pode ter acesso à sala das armas e falar assim, eu vou usar vou ser um sniper espiritual. Eu vou usar uma arma com visão de longo alcance, com laser. Você pode fazer o que você quiser, queridos. A nossa guerra é espiritual. E se você usar tudo aquilo que o céu libera sem fundamentos, isso é uma casa edificada sobre areia, que vai dar um resultado. Eu não tô dizendo que não vai dar resultado, mas ela vai cair, né? O que é uma casa? É uma edificada na areia. É uma casa, queridos. Talvez se você olhar uma casa edificada na areia e uma casa edificada na rocha, talvez a casa da areia, ela tenha até mais beleza, mais formosura, um tamanho maior. Mas o que prova, o que estabelece qual é o fundamento da casa é o dia mau. Então daí vem a tempestade, vem o vento, e daí só quem tem um fundamento sólido permanece. Talvez, perdão, a casa na rocha seja uma casa não tão bela, seja uma casa pequena, seja uma casa simples, mas na tempestade ela permanece. Vamos lá, no decorrer da nossa história, quanto tempo você tem de cristão aí? Quantos ventos já passaram no meio cristão? E daí você viu que pessoas lindas, pessoas até que estavam no altar, quando o vento veio, a pessoa desviou, a pessoa caiu. E talvez aquele irmãozinho, aquela irmãzinha simples, que ninguém dá nem muito crédito, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 5 anos, e tá aí, firme, fundamentado, caminhando, dando seus frutos, dando resultado. Então, nós precisamos nos voltar para os fundamentos. E daí eu quero encerrar, né, como eu falei, trazendo isso. Quais são as maiores armas que nós temos de defesa e de ataque para nos desvencilhar da atmosfera das trevas e, se não nos desvencilharmos, a gente permanecer em pé? Como diz a palavra, né? Inabaláveis, depois de ter feito tudo, permanecer em pé. Primeiro, queridos, é a vida de oração, né? E eu sei que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu entendimento. Oração hoje nem é mais tão ensinado, porque entende-se, né, que todo cristão ora. Mas eu não quero falar da oração, queridos, que a gente faz pai, né? Eu vejo até hoje, queridos, pessoas que às vezes vão orar
e elas mudam o tom da voz, elas mudam a forma de falar. Eu não tô falando desse tipo de oração. Eu tô falando de comunicação com o Pai. Eu estou falando de estar em Deus. O que eu tenho orado? Eu, profeta André, o que eu tenho orado nesses dias? E eu tenho falado, Senhor, como que o Senhor quer que a igreja se mova agora? Tá tudo uma bagunça, né? E a igreja tá dividida, queridos. Não sei se você viu, mas a igreja tá dividida. Existe hoje a igreja comunista e a igreja da direita. Você notou isso? Todos professam Cristo. Todos dizem que seguem a palavra. Porém, a igreja está dividida. Aqui na minha cidade, uma das maiores igrejas da cidade, o pastor é socialista declarado. Proibiu qualquer pessoa a fazer parte das manifestações, a se posicionar. Uma irmã dessa igreja foi para Brasília, ficou 62 dias em Brasília e quando voltou, não foi cumprimentada, não foi recebida, sabe? Tá se desligando da igreja. A igreja católica aqui, eu nem tô dizendo, eu só quero que vocês entendam a questão da igreja, tá? A maior igreja católica aqui da minha cidade, o líder também se posicionou como socialista. Então a igreja tá dividida. E quando começou, queridos, tudo isso, as pessoas que estão perto, e eu digo agora fisicamente, né? Sabem que o tempo inteiro eu estava falando assim, queridos, Deus está fazendo uma separação na igreja. Deus está dividindo o povo aí. Quando tudo isso aqui terminar, tudo vai continuar. Inclusive, dentro dessa divisão, as pessoas vão continuar na igreja. Mas vai ser visível quem é e quem não é. Vai ser visível que Deus você serve. Então, quando eu falo de oração, eu não estou falando dessa oração de que eu vou lá, dobro meu joelho, falo e levanto. Eu estou falando de relacionamento. Deus, como agir nesse tempo? O que o Senhor tem para a igreja? Qual é a posição que a igreja deve ter nesse momento? Sabe? A oração. Porque a oração vai me dar direção. E a direção que vem de Deus, ela é certeira, queridos. Ela não nos coloca em prejuízo, em dano. Ela não nos coloca em derrota. Sabe? E daí eu estou falando de algo que vem do Senhor, porque outra coisa que eu tenho orado, tenho falado, Senhor, não dá para ouvir ninguém agora. Porque é tanta profecia, e um fala vai para a direita, outro fala vai para a esquerda, outro fala assim, olha, a gente tá vivendo isso por causa disso. Queridos, olha, eu ouvi uma coisa de uma pessoa muito amada por mim, e eu ouvi essa semana essa pessoa dizendo assim, a gente está enfrentando isso porque muita gente despreparada foi para a guerra. Queridos, isso sempre aconteceu. Quando foi que o povo de Deus estava todo preparado? Me conta na história. Isso sempre aconteceu. Sempre. Moisés foi com todo mundo, só tinha 2 preparados, posicionados. Só foram esses 2 para a guerra? Não. Daí a gente vê Gideão na batalha. Olha o exército. A gente vê Davi. Quem que era o exército de Davi? Era o povo lá da caverna de Adulão. Entende? Sempre houve no meio do povo, sempre houve o incrédulo, até na equipe de Jesus, queridos. Sempre houve o incrédulo, sempre houve aquele que não dá ideia. Mas quando os outros dão, ele mata. Ele, não, isso aqui não vai dar certo. Tá, mas o que você tem para oferecer? Não, eu não tenho nada, mas eu sei que isso aqui não vai dar certo. Sempre teve o que não concorda, sempre teve o que não conhece, sempre teve. E o povo de Deus não perdeu por causa disso. Então, isso é um peso? É um peso. É um fardo, né? Que tem que ser carregado. Mas nós estamos, e agora eu tô dizendo é uma voz minha, e daí é mais uma voz no meio de tantas vozes, mas a minha visão é, nós fomos omissos. Igreja, nós somos passivos, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo aqui e agora, porque a gente não quis se comprometer, a gente não quis colocar a mão no arado, a gente separou, né? A gente teve, isso aqui é secular, o governo é secular, eu não vou me envolver com isso não, eu vou me envolver só com a igreja. Então, agora talvez a igreja não exista mais. Então, o ouvir a Deus é uma arma poderosa. E como que eu
vou saber? Inclusive, como que você vai saber se o que eu estou falando, eu, profeta Andréia, pastora Andréia, a mãe, a esposa, aqui de Ariquemes, Rondônia, como é que você vai saber se o que eu estou falando é real ou não? Como que você vai seguir uma voz? Queridos, é tão simples. A voz que você está ouvindo está em conformidade com a palavra? Não estou falando de texto isolado. Não estou falando de pessoas que pegam um texto fora do contexto e usam e falam assim, olha, a Bíblia diz isso. Tá, queridos? Em que situação a Bíblia diz isso? Como a Bíblia diz isso? Qual foi o resultado? Sabe? E eu vou chegar no final onde eu quero, tá? Fica firme aí. Então, essa comunicação com Deus tem que ser uma comunicação real. Porém, eu quero falar de uma outra arma, que pra mim é a chave de tudo. Se você se comunicar com Deus, se você tiver uma comunicação no mundo espiritual, uma vida de oração, porém você não estiver fundamentado aqui, se você não conhecer a Bíblia, você é um agente, você é um candidato a ser um agente de engano. Por quê, queridos? Porque eu conheço tudo. Eu conheço o que a ciência diz, eu conheço o que a psicologia diz, eu conheço o que o coach diz, eu conheço e são... Mas quando eu vou para a palavra, eu não conheço. E daí eu sou alguém levado a todo vento de doutrina. Por quê? Como foi, queridos, que Jesus venceu? Como? A gente sabe de cor e salteado. Eu tenho certeza que você respondeu aí como que Jesus venceu o diabo. Ai, foi pela palavra. Tá. Legal. Foi isso mesmo. Mas isso não te deixa um modelo? Isso não te deixa uma responsabilidade de que você precisa manusear bem a palavra da verdade? E esse texto que está aberto aqui, eu quero deixar ele no final. Isso não te deixa um entendimento que a palavra tem que ser a sua espada, a palavra tem que ser sua luz, a palavra tem que ser o seu escudo, e você tem que estar disposto a qualquer coisa pela palavra? Queridos, vamos lá. Nós somos do extremo, né? E isso é um problema. Porque se alguém chegar, talvez para você hoje, e falar assim, olha, se você não negar Jesus, eu vou te matar. E você talvez esteja disposto, não pode matar, eu não vou negar Jesus. Porque para isso os cristãos, eu acredito até que tenha coragem. Mas nós negamos Jesus todos os dias, quando nós vivemos uma cultura, e a cultura está relacionada às armas que nós usamos, quando nós vivemos uma cultura que não é a cultura do reino de Deus. Eu nego a Jesus. Quando eu digo assim, isso aqui era para outro tempo. Quando eu digo assim, isso aqui não serve para agora. Isso aqui, queridos, eu vou contar um testemunho, tá? Teve um tempo que a minha vida financeira tava assim, só o sangue de Jesus. Terrível. E eu orava e eu falava assim, Deus, existe alguma coisa errada. E o erro não tá no Senhor, o erro tá em mim. Aonde eu tô errando? E eu entregava dízimo, eu entregava primícia, eu entregava oferta. E tava tudo arrebentado. Tudo arrebentado. Ao ponto de... Nunca faltou, porque o Senhor envia o pão. Nunca faltou. Mas ao ponto de não ter dinheiro para comprar comida. E eu falava assim, Senhor, o erro tá em mim. Aonde eu estou errando? E eu orava e chorava, falava assim, Deus, tua palavra diz assim, lembra-te da onde caíste, arrependa-te e volte às práticas. E eu falava, Deus, como que eu vou me arrepender? Como que eu vou lembrar se eu não sei aonde está errado? Eu não sei. E por que eu não sabia, queridos? Porque eu conhecia a história da palavra, mas eu não conhecia a palavra. Eu não conhecia os fundamentos. Eu não conhecia o porquê que aquela palavra dizia aquilo. E daí eu queria viver uma palavra superficial, tendo o resultado verdadeiro, real. Entende? A palavra é a maior arma que eu tenho. Eu tenho que estar, queridos, disposto a tudo.
para defender os princípios do reino que eu vivo. Por que as guerras acontecem, queridos? Porque o reino tenta tomar outro reino. E daí aquele reino não quer abrir mão do seu território. E se estabelece uma guerra. E nós, como cristãos, temos abrido mão dos princípios, das verdades, da cultura do reino para fazermos a política da boa vizinhança. E queremos ter autoridade sobre as trevas, queridos. Como que eu vou ter autoridade sobre as trevas se eu estou misturada com elas? Então, eu não vou dizer esquece, mas só tenha coragem de usar a arma da espada, a arma do escudo, a arma do anjo, a arma do fogo, sei lá, se você viver os fundamentos. Por quê? Porque quando nós nos posicionamos contra as trevas, você pode ter certeza, as trevas vão se posicionar contra você. E daí, aonde essa casa que você construiu está edificada? Porque vai vir o ataque, vai vir o vento, e às vezes nem é o ataque, às vezes é o dia mau mesmo, que o próprio Jesus disse. E aí, o que vai ficar da construção que você está fazendo? Se você não tiver fundamento da palavra, quer dizer, é um tempo de para tudo. Para tudo. Sabe? Para. Tudo que vem à mão, você quer comer. Queridos, eu não leio mais livros. Eu falei isso antes de ontem. A gente foi orar com uma equipe, eu tava falando, eu não leio mais livros. Eu estudo. Então, por exemplo, eu tenho a mentoria de tempos e estações. Então, eu vou pegar amanhã a gente tem aula sobre sonhos. Então, eu vou pegar material acerca de sonhos, eu vou estudar e eu vou passar pelo crivo da palavra, eu vou orar e vou montar um material acerca disso. Então, escritores que eu confio dentro de uma seriedade, eu vou pegar isso e vou ler o capítulo que ele fala acerca disso, e vou estudar, e vou pedir revelação, e vou pegar dentro disso aquilo que Deus falou comigo. Mas, que eu não pego um livro. Por quê, queridos? Porque tudo aquilo que eu faço gera algo dentro de mim, e eu tenho que ser responsável pelas informações que eu recebo. E daí, você vai lá e você pega não sei o que da psicologia não sei das quantas, você pega não sei o que da regressão não sei da onde, você pega não sei o que do coach não sei do que, e você quer encaixar tudo isso na palavra, mas na verdade você está enfraquecendo a maior arma de defesa e de ataque que o Senhor nos deixou. Queridos, isso é muito sério. Se necessário for, pare tudo e fique só na palavra. Pega esse ano e fala, Senhor, não vou nem ver vídeo, não vou ver nada, vou ficar na palavra. Vou pegar uma pessoa, 2 pessoas que é de confiança. Queridos, eu passei uma situação. Eu não vou colocar nomes, tá? Mas eu passei uma situação agora bem recente. Eu tô estudando acerca de alguns assuntos. E quando eu falo que eu tô estudando, queridos, não se iluda não, achando que eu passo o dia estudando. Porque, assim, são coisas que eu estou amadurecendo dentro de mim, que eu estou buscando informações, que eu estou orando, que eu estou... Deus, como é que é isso aqui? Como é que isso aqui funciona? Entende? E quando eu falo isso, vai um tempo ainda para mim liberar alguma coisa. Uma das coisas que eu estou estudando é acerca do socialismo e do comunismo. Estou amadurecendo algumas coisas porque o Senhor tem falado algumas coisas. Eu comecei porque o Senhor começou a falar comigo. E eu vou falar para vocês o que o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo que a igreja precisa passar em vistoria. Porque mesmo os de direita têm fundamentos socialistas. Fundamentos que vão contra a palavra. Quer dizer, eu conheço cristãos, tá, ouviu? Vou falar de novo. Cristãos que dizem que a lei do aborto precisa realmente ser estabelecida, não porque essa pessoa seja a favor do aborto. Olha o engano. Mas porque o aborto já existe.
E o que acontece? Quem tem dinheiro vai para fora abortar. Quem não tem são as pessoas que morrem na nossa nação. Queridos, presta atenção. O pecado pessoal de uma pessoa é o pecado pessoal de uma pessoa. O pecado de uma família, famílias que abortam, é o pecado daquela família, é uma transgressão familiar. Mas quando eu pego um pecado e transformo ele em lei, ele se transforma em iniquidade da nação. E daí toda a nação paga por isso. E eu tenho orado e falado, Deus, eu não vou pagar por uma aliança com Moloque na minha nação. Eu não estou debaixo disso, eu não concordo, queridos, eu tenho feito guerra. Eu tenho ido pro QG, pra frente do quartel, por causa de uma questão territorial. E tenho declarado lá em voz alta. A gente reúne, não é muita gente não. Reúne eu, pastora Cleidiane, Pamela, Greze, Naldo, a família ali, minha filha, Gilson. E nós oramos. E ali, no meio das pessoas ouvindo, eu decreto isso. No meio, na frente de um órgão público, eu decreto isso. Eu não faço parte disso. Entende? Então nós precisamos rever os nossos fundamentos, os nossos conceitos, porque isso é arma de autoridade contra as trevas, queridos. Tá, mas deixa eu voltar no engano que eu caí. E daí, existe uma pessoa que ela ministra, tem muito vídeo na internet e tal, e eu não acompanho, queridos. Eu acompanho o meu apóstolo. Daí, assim, lá, uma vez na vida, outra na morte, às vezes eu pego um assunto específico para estudar e daí eu vejo um vídeo e geralmente nem vejo o vídeo inteiro, eu não acompanho. Não, eu já fui assim no meu passado. Hoje, na verdade, de verdade, assim, eu nem tenho tempo para acompanhar ninguém. Não tenho, a minha vida é... Tem dia que eu olho e falo, Deus, eu nem sei como é que eu dou conta de fazer tudo isso. Então, eu não acompanho. E eu tenho um princípio, tá? Eu tenho um princípio no meu coração. Se o meu pai espiritual não derramasse nada na mídia e eu quisesse assistir, eu pegaria uma linhagem. Por exemplo, teve um tempo da minha caminhada, mais de 10 anos atrás, que eu acompanhei muito Luiz Hermínio e Luciano Subirá. Muito! Eu até falo que eles foram meus mentores no passado. Principalmente Luciano Subirá, que tem uma base fundamentada na palavra. E teve outros que passaram assim na minha caminhada no passado. Mas eu acho um absurdo eu não acompanhar o meu apóstolo e ficar acompanhando outras pessoas. Acho um absurdo. Honra. Meu apóstolo tem colocado comida na mesa e é nessa mesa que eu vou sentar e vou comer. Honra. Tá, mas voltando lá. Mas eu tô estudando acerca de algumas coisas específicas e uma pessoa mandou pra mim, olha, vai ter isso acerca desse assunto. E queridos, é uma pessoa que eu tenho N interrogações. N interrogações. E daí, eu fico fazendo guerra, né? Até meu apóstolo falou sobre isso hoje e eu tô falando acerca disso agora porque eu fui liberta disso. Eu fico assim, Deus, eu não posso fazer acepção. Senhor, a tua palavra diz que retém o que é bom. Senhor, eu não posso, eu tenho que aprender a separar uma coisa da outra. Eu fico me repreendendo porque eu tô com uma luz vermelha acerca de uma situação. E daí, queridos, essa pessoa, ela fez... Eu tenho visto muitas coisas heréticas. Ai, a pregação toda é uma heresia? Não. São faíscas heréticas. Ah, então você acompanha essa pessoa? Não, não acompanho. Mas eu acompanho pessoas que vêm me pedir conselho acerca disso. E é constante. E eu caí. Caí no quê? Eu peguei aquele tema e falei, vou fazer isso aqui. Queridos, olha, foi só pra perder tempo e dinheiro. Na verdade, tempo eu não perdi, porque eu assisti 10 minutos da aula. E já me corrigi. Por quê? Por causa dos fundamentos. Talvez você entendeu um pouco do que eu falei aqui, porque eu não posso expor, né? Não quero expor, não é o propósito. Mas por causa dos fundamentos, queridos. E eu tomei uma decisão. Nunca mais. Essa pessoa nunca mais. Não ouço. Não, acabou. Por causa dos fundamentos. Queridos, eu posso pegar aqui e fazer uma live, uma aula, uma ministração, um vídeo com 90% de Bíblia e 10% de contaminação.
e esses 10% de contaminação fazer um estrago na sua vida. Você entende? Então, queridos, não tem arma maior. E daí, olha só o que Timóteo diz, né? Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei, porque ele era tema da escola dominical. Quando eu fazia escola dominical, então todo domingo, quando eu encerrava a escola dominical, a gente citava esse texto, né? Que é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A gente está encerrando esse tempo acerca de armas. Queridos, o Senhor é o Senhor dos exércitos. E Ele vai estabelecer cuidado, justiça, proteção, juízo acerca dos seus soldados. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é uma pessoa aprovada, queridos? É uma pessoa boa, que faz tudo certinho. Não. Uma pessoa aprovada é uma pessoa que foi provada. E foi aprovada. É uma casa que foi construída e eu só sei o fundamento da minha construção no dia mau. Por isso que o Senhor nos leva ao deserto para que a gente veja o que está no nosso coração. E daí veio o dia mau e a casa permaneceu. Veio a chuva, a casa ficou. Veio o vento, a casa arrancou uma parte do telhado, mas eu fui lá e construí o telhado, não abandonei não. Veio o ladrão, tentou arrombar a janela, eu fui lá e fortaleci a janela. Aqui você não vai entrar não. Foi uma pessoa que foi provada. Foi provada no vento, foi provada na chuva, foi provada no ladrão, foi provada no terremoto, foi provada no maremoto, foi provado no tsunami, foi provado. E, havendo feito tudo, ficou em pé. Às vezes meio cambaleando, às vezes precisou de um tempo de cura, de reestruturação, mas ficou de pé. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro. Quem é o obreiro? É aquele que está envolvido com a obra. É aquele que colocou a mão no arado, não é aquele passivo. Que eu tô vendo, tem 50 anos que eu tô na igreja, mas ainda tô vendo o que eu vou fazer. Se eu tô salvo, tá tudo bem, vocês que... Não, é um obreiro, é alguém que comunica, que interage com o reino. É alguém que recebeu para derramar, para dar, que não tem do que se envergonhar. E isso não quer dizer que não tenha coisas vergonhosas que tenha feito. Queridos, eu já cometi tanto erro na minha vida ministerial. Mas é alguém que cometeu, que errou. Eu não tô falando de pecado, eu não tô falando de escândalo, queridos. Eu tô falando de erros. Eu errei aqui. Mas eu não tenho do que me envergonhar, porque eu errei, eu corrigi e eu continuei. Eu não retrocedi, eu não tirei a mão do arado, eu não olhei para trás, eu não penso em desistir, sai da frente, Satanás, que eu tô passando. Queridos, eu me lembro de uma vez, deixa eu tentar esticar aqui. Eu acho até que eu já compartilhei isso. De que eu precisava, tinha um pecado do meu passado, de antes da minha conversão, que eu não havia confessado ainda. E não é porque eu não queria, não. É porque na época, né, quando eu comecei o Ministério de Libertação, quando eu comecei a agir, atuar, né, no Ministério de Libertação, as líderes, que eram duas irmãs amadíssimas, irmã Oreni, que já faleceu, que foi uma base na minha caminhada cristã, e hoje a pastora Cássia, né, na época não era a irmã Cássia, e elas falavam pra mim assim, não, tem gente que tá pior que você, depois você confessa. E um dia Satanás veio me acusar, falando que eu não podia atuar na libertação por causa dessa área. E foi um momento que eu tive que decidir. Eu exponho ou não exponho. Mas no meu coração já tava.
Não, eu vou me expor, isso aqui eu preciso colocar pra fora. Então, era algo do meu passado que era uma vergonha. Era uma vergonha. Mas por que eu não tenho do que me envergonhar? Porque essa atitude foi arrancada das mãos do diabo. Diabo, isso aqui você não tem mais contra mim. Eu confessei pra igreja, a igreja me liberou, o Senhor me liberou. Eu não pratico esse pecado, isso aqui não faz parte da minha vida. E eu estou aqui servindo ao Senhor. Então eu sou um obreiro que não tenho do que me envergonhar. E daí vem a última parte, queridos. Que maneja bem. Como, me diga, como que você vai pra guerra? Como que você vai pra batalha? Como que você vai entrar no arsenal do céu para pegar uma arma para usar, se todo o manejamento das armas espirituais estão na palavra? Se você não maneja bem a palavra da verdade, provavelmente essa arma que você vai pegar vai ferir você, vai ferir a sua família e vai ferir pessoas próximas, se não matar. Então, eu quero encerrar isso dizendo: volta. Não começa orando: Senhor, eu quero ver o anjo. Senhor, eu quero saber qual é meu nome nas regiões celestiais, queridos. Eu vou falar bem a verdade. Eu já tive experiências profundas com o anjo. Profundas mesmo. Mas existem muitas coisas. E quem caminha comigo mais próximo sabe disso. Eu falo assim: qual a utilidade disso? Pra que isso aqui serve? Não, não vai ter utilidade agora. Então eu não quero agora, porque eu não quero perder tempo com isso. Você entende? Pra quê? Queridos, porque o nome tá ligado ao destino. Legal, é verdade, o nome está ligado ao destino. Porém, muitas pessoas chegaram no seu destino sem saber o seu nome espiritual. A grande maioria. Porque eu sou um ser espiritual, mas eu habito no mundo natural. Entende? E a minha batalha aqui na Terra é para conquistar o governo desta Terra sendo uma pessoa espiritual. Porque no mundo espiritual você é assim. Glória a Deus. Vamos continuar. Porque o anjo. Queridos, uma vez, isso é bem recente agora, eu tive uma experiência, teve um apóstolo aqui na nossa cidade, e o meu apóstolo pediu para esse apóstolo nos atender. E eu fui. Esse apóstolo é um apóstolo de Brasília, filho do apóstolo José, do vô. E eu fui, chegou minha hora, né, meu horário de atendimento, e eu fui. E quando eu cheguei no hotel para ser atendida, queridos, o mundo parece que ia cair. Vento, começou a ventar assim que eu achei que a porta do hotel de vidro, né, ia quebrar. E chuva, e esse apóstolo me olhou pra porta, e ele olhou pra cima assim, e olhou pra baixo, e olhou pra mim de novo, e eu pensando assim: sangue de Jesus tem poder, o que tá acontecendo nesse lugar? Eu não tava vendo nada, eu não tava sentindo nada. E ele olhou pra mim e falou assim: menina, tu tá guardada, hein, pastora? Eu não tinha sido ungido profeta ainda. Isso foi final do ano passado, eu acho. Tá um ano e pouquinho. Você tá guardada, hein? Veio um anjo aqui de todo tamanho saber o que eu ia fazer com você. Querido, isso é legal? É legal. É legal saber que o Senhor tá ali, tá te guardando, tá se movendo. É legal. Mas o que isso no natural influencia? Você entende? No mundo espiritual, top, mas eu não preciso ver para saber que o Senhor está fazendo isso. Você consegue entender? Eu não quero te desmotivar a ser espiritual. Eu quero te motivar a ser um espiritual fundamentado. Porque a gente corre para o místico antes de correr para os fundamentos. O que eu estou dizendo? A gente corre para a construção da casa.
E às vezes nem para construção, a gente corre para os ornamentos, para a beleza da casa. Porque o anjo, porque o fogo, porque o sol, porque a lua, as estrelas, o brilho, o manto. Ai, que vamos colocar. Tá. E o fundamento? Eu lembro, há muitos anos atrás, que num congresso da Visão Celular, que eu já fui da Visão Celular, já falei isso, né? O ministrante disse algo que me marcou. Que começar, muitos começam. E começar bem é a coisa mais legal do mundo e todo mundo dá muito valor. Mas o que vai contar mesmo é como você terminou. Como encerrou tudo isso. Vamos lá, eu ministro acerca de tempos e estações. Isso é uma verdade na minha vida? Isso tem resultado na minha vida? Como que essa instrução passou à vida prática? Eu tô falando de armas espirituais, queridos. Isso é uma verdade? Tem resultado? Tem testemunho? Tem princípio? Tem fundamento? Queridos, olha, você pode me tirar tudo. Eu vou continuar praticando os fundamentos dos tempos e estações. Porque eu comecei praticando dentro da minha casa, sozinha. Sabe? Eu vou continuar praticando. Dentro da simplicidade. Vou contar uma experiência pra vocês. A gente tava em Hanukkah, né? Bem recente. Eu preparei tudo pra Hanukkah. Preparei cardápio pra ter fritura todos os dias. Foi a primeira vez, porque todos os anos eu fiz sozinha em casa. Com a minha filha e tal, mas assim, todos os anos eu tava em casa. E esse ano eu falei, não, vou fazer com a igreja, vai ficar legal. Preparei cardápio. Até tem vídeo aí, eu ensinando, falando. Preparei, comprei bloquinho escrito Hanukkah, comprei os vidrinhos para o acendimento das velas. Comprei um painel ripado, né, que tem até alguns vídeos que eu tô na frente dele. Preparei tudo, queridos, tudo bonitinho. A gente tava se reunindo como igreja, orando, decretando, sem legalismo, orando mesmo. Eles faltando 2 dias para terminar o Hanukkah. Eu faço culto na varanda da minha casa, então é tudo aberto, né? Deu um vento, porque a gente tá no tempo de chuva aqui em Rondônia, né? A estação das águas, o nosso inverno. E deu um vento de chuva, derrubou o painel e quebrou tudo. Até o meu aparador quebrou. Quebrou várias coisas e tal. E eu vi aquilo, inicialmente tentou me dar uma tristeza, eu falei, amém, Senhor, bora. Anunciei na igreja, queridos, olha, filmei, né, mostrei que as coisas tinham se perdido. Falei, queridos, olha, a gente não vai celebrar aqui mais, continua fazendo na sua casa. E continuei orando, continuei postando no Instagram e encerrei o meu Hanukkah. Por quê? Porque o fato de não ter as coisas não quer dizer nada. Porque existe um fundamento. O dia mal chegou no meio do Hanukkah, e daí? Ai, mudou. Ai, porque Satanás. Ai, porque perdeu tudo. Para, queridos. Qual é o seu fundamento? No dia mal. Tá, vamos olhar a nação. 43 minutos, já vou encerrar, tá? Vamos olhar a nação. Eu não sei se você é de direita ou de esquerda. Espero que seja de direita. Espero que seja conservador. Não por um partido, mas pelos princípios e fundamentos da palavra. Mas vamos colocar que nada mude e que o comunismo vai se estabelecer na nação. Queridos, olhe o comunismo, eu quero que você olhe, tá? Antes de ontem, na China, foi aprovado a lei acerca das religiões falar na internet. Comunismo. Comunismo na China, comunismo no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, é o mesmo que vai acontecer no Brasil, tá? Porque é a mesma frequência, a mesma vertente. É o mesmo fundamento. O comunismo tem um fundamento. Ok? E daí? Já está sendo cogitado impostos acerca da igreja, impostos acerca dos dízimos. Está sendo cogitado nenhum pastor que não tenha o diploma de teologia. Por exemplo, eu tenho teologia, mas eu não tenho diploma. Porque o último ano, que era o ano da validação do meu curso, eu e de alguns outros irmãos,
A gente não conseguiu fazer porque não vinha aqui para Ariquemes, não foi porque nós não quisemos. E daí a gente tem 3 anos de teologia e não tem a validação do curso. Então, diante do MEC, nós não somos teólogos. Ok? Então, esses pastores como eu não vão poder ter igreja, não vão poder tirar o CNPJ do ministério. Muitas igrejas vão ser fechadas. E daí? Estamos falando de armas espirituais. Como que você vai atuar? Aí se trancar no quarto e falar, tudo acabou. Você consegue entender, queridos, onde eu tô querendo chegar? Você precisa, antes de ornamentar a casa, fundamentar a casa. Queridos, hoje, você me vê aqui na internet e eu tenho um cuidado muito grande para não cair no encanto disso. Por quê, queridos? Quanto mais seguidores, meu canal não é monetizado, amém? Mas quanto mais seguidores e quanto mais visualizações, quando você vê pessoas falando assim, clica, compartilha, curte, manda um aviãozinho, isso acontece por quê? Porque isso vai monetizar o canal. E eu não tô dizendo que é errado, mas eu tenho um temor de que isso tome o meu coração e eu venho aqui liberar a palavra para vocês por causa disso aqui. E eu não quero viver isso, queridos. Eu não quero viver isso. Eu não quero ter aliança com as trevas. Eu não quero que Moloque, que Mamon se alancie no meu coração. Então, se tudo isso acontecer, tá, voltando, eu tô aqui hoje, mas eu não caí de paraquedas aqui, queridos. Eu tenho, perdi as contas, mas eu acho que 28, 29 anos, a gente tá em 2023, 28 anos de convertida, esse ano fazem 29 anos de convertida. E eu, não é um convertida de que eu fiquei na igreja um tempo, queridos. Eu fiquei 2 anos na igreja sem atuar porque eu não podia. Eu vim de uma situação, né? Eu vim de um divórcio. Então, enquanto o divórcio não foi estabelecido e eu casei, eu não podia fazer nada na igreja. Então, eu fiquei 2 anos na igreja, em off. A partir do momento que eu casei, que eu legalizei a minha situação, então eu tenho 26 anos servindo a Deus. Servindo, obreiro. Tenho 26 anos de obreiro. Tenho, e eu não tô falando do meu currículo espiritual, não. Mas eu tenho teologia, eu tenho SAT, uns 500 SAT. SAT é Seminário de Atualização Teológica. Já fiz trocentos. Eu tenho escola de libertação, 555 mil. Já fiz um monte de escola de libertação. Escola de líderes nem se fala, porque além de ter feito, eu fui professora por quase 6 anos. Ai, queridos, congressos, seminários, eu não tenho como contar. Por que eu tô falando isso? Não tô caindo de paraquedas aqui. Eu tô tentando equipar o corpo de Cristo com as verdades da palavra. Então, se você estava aqui tentando construir, mas com um adorno, eu quero que você entenda que todo o restante, ele tem que ser feito depois dos fundamentos. A arma mais poderosa que você terá são os fundamentos. Por quê, queridos? Dentro dos fundamentos, se aconteça uma guerra e a única arma que nós temos é a palavra, eu vou morrer. Posso até morrer fisicamente, mas extremamente estruturado, deixando um alicerce sólido para que outras pessoas construam sobre aquilo que foi fundamentado. A nossa questão não é viver ou morrer. A nossa questão é o que eu estou deixando? Quais são as armas? Quais são as ferramentas? Quais são os escudos que eu estou deixando para a próxima geração? Quem sou eu dentro desse processo? E a gente vai encerrar declarando juntos 2 Timóteo
2,15. Procura apresentar-te a Deus como alguém que foi muito provado, mas é aprovado. Como um obreiro íntegro, digno, que tenha um caráter que não tem do que se envergonhar, que teve problemas, que teve erros, que teve falhas, que teve dificuldades, mas que tem a sua vida consertada diante do altar do Senhor, que é santificado, mas e que tudo isso aconteceu porque maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que as estruturas erradas do seu coração sejam demolidas pelo poder do Espírito e que você seja um edifício sólido, fundamentado nas verdades do Senhor. Amém? Encerro essa questão das armas, deixando bem claro que eu poderia dizer muitas coisas, mas nenhuma arma vale se ela não tiver munição. Seja munido pela palavra de Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos.